noite a todos, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês, amado? Que bom estar com todos vocês mais essa quarta-feira. Tempo de celebrar, tempo de desfrutar e avançar dentro de nossas áreas de recuperação, traumas, feridas emocionais, enroscos e maus hábitos. Eu sou um filho amado de Deus, em recuperação da baixa autoestima e também lidando com as feridas e os traumas do passado e também com a procrastinação. Meu nome é Flávio. Nós hoje vamos compartilhar a respeito de não perder as nossas promessas. Não perca a sua promessa. E por incrível que pareça, vivemos tempos que esquecemos até das promessas de Deus. Eu me refiro, até porque isso foi um despertar para mim, né? Por que eu não lembro todo dia, todo tempo, das promessas de Deus? Eu me lembro que minha avó ela tinha uma caixinha de promessas. Então todo dia ela fazia a gente tirar as promessas, né? E minha mãe também tinha aquilo. Eu acredito que você deve ter na sua casa, sua mãe, a sua avó, alguém da sua casa mais antigo deve ter aquelas caixinhas de promessas. É muito bom utilizar-se delas. Não esqueça, o Senhor tem muitas promessas para nós. E num tempo de adversidade como esse, confinamento, muitas notícias, muitos medos, muitas questões, devido ao mundo, nossa nação e todas as nações estão passando, né? Então nós precisamos firmar a promessa de Deus. Mas o que nos faz perder a promessa? Essa é a pergunta. E também você pode se perguntar: eu tenho recebido promessas? Ou eu tenho promessas na minha vida? Então essas perguntas você vai fazendo aí enquanto você vai ouvindo esse tema hoje. Então o que eu quero compartilhar com vocês está no princípio 4, né? Vou ler aqui com vocês rapidamente. Deixa eu falar aqui na página. Diz assim: abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Meu Deus, se nós vermos a Deus, então como nós vamos vê-lo? Precisamos de um coração puro para ver as promessas de Deus acontecer. E com certeza Ele está contigo nelas, né? Então que nós possamos assim ter esse tempo hoje de uma reflexão muito profunda a respeito de quem somos. Quero ler também o texto de Efésios para esse tempo, Efésios 1, versículo 3 a 8. Vou ler aqui com vocês. Diz assim: agradecemos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos a todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido, olha aí, para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Ou seja, através da vida de Cristo, nós fomos adotados, em algumas versões diz, né, por meio de Cristo. Então, continuando aqui, diz: a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Grave essa palavra, sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era seu prazer, a sua vontade. Olha isso, esse era o seu prazer e a sua vontade. Então diz aqui mais: portanto, louvemos a Deus pela gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio de Cristo na cruz. Pela morte de Cristo na cruz que nós fomos recebidos como filhos. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Uau! Então, a partir daqui, nós
vamos compreendendo. Que palavra poderosa. Nós pertencemos a Ele. Nós somos família do reino. Filhos amados, como nós nos apresentamos aqui. Mas sabe que nós precisamos ter toda a cautela diariamente, constantemente. E nós vamos entender aqui. Olha só algumas coisas. João 15,16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem muito fruto, a fim de que permaneçam em mim e assim darão muito fruto. Meu Deus, os frutos, quando nós permanecemos no Senhor, os frutos são as promessas. Mas precisamos permanecer nele, para que assim colhamos os frutos, né? A árvore, quando ela está firmada lá na sua raiz, ela está saudável, ela frutifica, não é assim? Então nós vamos refletindo aqui. Olha só isso. Ele se alegra em saber que somos seus. Não está lá no texto? Pelo seu prazer e a sua vontade. Ele se alegra em saber que somos dele. Agora nós precisamos perguntar: eu me alegro em ser um filho amado de Deus? Repita comigo: eu sou um filho amado de Deus e me alegro por ser filho amado, filha amada. Quando sabemos quem somos, temos acesso ao reino e tudo que nele há. Suas promessas são para nós. Tomamos a identidade de filhos amados. Mas o que nos impede de se apropriar das promessas e de tudo que temos de receber como filho? Então nós temos direito. Você sabe que se você tem um filho, aqui eu tenho meus filhos, e eles têm direito sobre tudo aquilo que têm. E com certeza eles vão herdar tudo aquilo que o Senhor colocar às minhas mãos, inclusive um legado espiritual, que é o que eu desejo deixar para eles. Um legado espiritual, de uma vida saudável, de uma vida emocional saudável, equilibrada, de uma vida de filho amado, que vive o amor de Cristo, né? Não das coisas terrenas, porque elas frustram, né? Isso não quer dizer que a gente não possa ter, mas desde que tenha um lugar correto, quando nós somos filhos. Então, a partir daí, meus irmãos, vamos refletir juntos o que nos impede de nos apropriar das promessas. Então, nós nos baseado no princípio 4, quando não confessamos as nossas falhas, é porque nos sentimos inseguros, culpados, né? E isso nos gera um julgamento. E esse julgamento gera um pensamento que vai gerar um sentimento que vai chegar num lugar onde assim, bom, se eu fiz tudo isso, eu tenho medo, porque Deus pode me julgar. Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Eu tenho medo daquilo que vão pensar de mim, como as pessoas vão me olhar. E agora, como vai ficar? Eu vou ficar envergonhado. Isso não é um pensamento de quem é filho. Porque aqueles que são filhos e têm sua identidade firmada, esses sabem que tem um Pai de amor. Isso me leva a todo dia a errar? Isso me leva a todo dia, então, viver de uma maneira totalmente desequilibrada? Não. Quando eu sei que sou um filho, sou amado, eu sou tão constrangido que eu paro para analisar. Se eu fizer isso ou aquilo, se eu deixar que minhas mazelas, enroscos, os maus hábitos tomem uma proporção maior, eu mesmo vou me sentir como um escravo, ou como um órfão, melhor dizendo. Então, a promessa é para todos nós que somos filhos. Filhos de um Deus Pai. Então são para você, são para nós, são para a sua casa, mas a partir do momento que eu começo a vivê-las, então o que os enroscos, o que os maus hábitos, o que esses enganos na mente, como diz lá em Romanos 12, né, fala da gente renovar a nossa mente. Fala de, Augusto Cury também diz da válvula DCD, duvidar dos pensamentos, criticar pensamentos e determinar quem você é. Então determine que você é filho, filha amada. Critique pensamentos que vêm contrário. Liste eles, como nós falamos a semana passada, né, sobre fazer inventário diário.
Pense na semana retrasada, o que ainda eu não consegui reparar. Eu não consegui reparar algo no relacionamento, porque os maus pensamentos não deixam a gente fazer reparo. E a partir do momento que a gente não escreve, também não faz o inventário diário, não tem um tempo com Deus para reflexão e sentir esse amor, com certeza fica dominante maus pensamentos. Então, nós, à medida que confessarmos e compartilharmos de nossos enroscos, maus hábitos, traumas, com certeza veremos o quanto somos amados, baseado em Efésios 3. A nossa visão vai ficando mais clara. Nós vamos percebendo o quanto somos amados. E é estranho. Para mim ainda é muito assim, eu falo muitas vezes para alguns irmãos, eu falo assim, puxa, eu me sinto tão constrangido ainda de saber que alguém morreu por mim, sem eu merecer. Que graça é essa? Quem é esse? Aí eu quero descobrir cada vez mais quem é. E cada vez que eu me aproximo mais dele, reservando tempo diário, eu percebo que sou mais amado. Você também percebe que é mais amado e mais amada. Não é assim? Então, conforme nós vamos separando esse tempo, conforme nós também vamos compartilhando, vendo que nós estamos num ambiente seguro, que não somos julgados, mas somos amados. Não estamos aqui para consertar o outro, para ser consertados, mas sim para apoiar um ao outro. Nós vemos que estamos juntos. E uma família amada é assim. Temos um Pai que cuida de nós. É lindo demais. Vou ler algo aqui para vocês que eu escrevi. Os órfãos têm uma mentalidade completamente diferente dessa. Eles não se percebem amados. Do contrário, preocupam-se o tempo todo em ser amados. Eles se preocupam em buscar o amor. Eles se preocupam em perceber se alguém vai amar eles. Se não amar, e ainda quando ama, ainda eles rejeitam. Eles acham que tem de lutar por favores. Eu tenho que fazer algo para alguém me aceitar. Eu tenho que fazer algo para receber de volta em troca. Né? Eu preciso de atenção. Poxa, as pessoas não dão atenção. Essa é a mente do órfão. Essa é a mente daquele que ainda não se colocou na sua identidade, como diz em Efésios 1:3 ali até o 8. Então, costumam-se a se sentirem esquecidos, entram em batalha por uma posição ou para serem aprovados e serem vistos, procuram sempre estar numa posição que todo mundo vê, todo mundo elogia. Se não tiver, pronto, eu não sou amado, Deus não existe, a promessa não se cumpre na minha vida. Acredita nisso? Pessoas assim destroem os outros, são competitivas e críticas. O ambiente sempre é estressante, porque está sempre querendo ser mais que o outro, ou está criticando alguém, por causa da mentalidade, por causa dos barulhos da mente, por causa de tantas maus equívocos. Precisa pôr para fora. Precisamos usar esse tempo nos celebrando a recuperação, porque é um lugar é uma estação de saúde, uma estação de vida plena, uma estação de uma vida saudável, emocionalmente, fisicamente, tudo melhora. Estamos melhores porque estamos aqui a compartilhar. Estamos melhores porque estamos nos enfrentando. Antes o medo tomava conta. E agora nós nos encorajamos em saber que nós temos um Pai que confia o teu amor a nós, nós podemos nos render. Meu Deus. Então diz aqui, acabam abandonando o processo. E que aquele que abandona o processo nunca conhecerá o propósito. Nunca conhecerá o propósito pelo qual está aqui. Nunca conhecerá o propósito porque tem a sua família. Quem abandona o processo nunca vai conhecer o propósito pelo qual está no trabalho. Não vai conhecer quem abandona o processo, não vai conhecer o propósito pelo qual está nessa igreja. Quem abandona o processo jamais vai conhecer o propósito pelo qual o celebrando entrou na vida dele. Porque Jesus assim pagou alto preço por ele. Quem abandona o processo não vai conhecer isso. Religiosos não conhecem processo. Eles conhecem tudo, menos processos práticos. Os órfãos não querem passar por processos. Filhos passam por processos. E conhecem propósitos. Então, não desista. Seja perseverante em seu processo. Compartilhe, enfrente a dor. Coloque para fora.
confesse e sinta-se livre. Eu estou muito feliz porque, de fato, aquele texto de Paulo em 2 Coríntios, acho que é o 12, né? Do 6 ao 9, diz que Paulo se alegrava, ele tinha um processo na vida dele, ele se alegrava, e quando ele compartilhou com Deus, ele de repente deve ter compartilhado com outros, que ele tinha um processo. E ele se alegrava na fraqueza deles. Para mim é muito interessante, porque cada vez que eu falo de minhas fraquezas, eu me alegro, porque eu sinto-me cada vez mais amado. Então, a frase nossa aqui é simples assim: se nada muda, tudo se repete. Assim é na vida do órfão. Ele não busca mudança, porque ele desiste de processo, então tudo se repete. Talvez você se pergunte: faz quanto tempo que eu não recebo uma promessa? Ou só tenho ouvido que as promessas se cumpriram na vida de um, de outro, mas na minha ainda não chegou. Já ouvi muitas promessas: Deus vai fazer, e nada acontece na minha vida. Não é porque Ele está impedido de fazer, é porque nós acabamos perdendo através dos maus sentimentos, pensamentos e situações equivocadas. O pensamento vem contrário, pensando em você desistir, pensando em você largar. Mas na verdade temos que perseverar e se enfrentar a si mesmo, não é enfrentar a outros. É lidar consigo mesmo. Celebrando nos leva para dentro de nós, aonde Jesus está lá dentro e nos transforma. Não se importe com o que os outros vão pensar, vão dizer, a fim de que quando eu falo alguma coisa, o que os outros já pensam. Esse é o órfão. Eu era assim, órfão, porque eu já ficava preocupado com o outro. Eu não me preocupava com o que Deus pensa, porque Ele já sabia. E eu nem me preocupava com Ele, ficava preocupado com o outro. E não vivia. Se eu falar isso, o que vão olhar para mim? Por isso que hoje a vida nos celebrando é uma vida aberta. É glorioso isso, sem dor. Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus Pai, recebam o que Ele prometeu. Meu Deus, isso é demais. Jeremias 29:11, eu quero ler na íntegra para vocês, para finalizar aqui, algo surpreendente. O texto, na sua versão original, que lá em Israel eles leem, eu traduzi aqui pela Bíblia do hebraico, diz assim: eu conheço os pensamentos. Então a palavra pensamento aqui, ela significa propósito. Que tenho. A palavra tenho significa considero a seu respeito. O diz está em letra maiúscula, ou seja, o Senhor, que significa aquele que existe, único e verdadeiro. Tenho pensamentos, de novo, ou seja, propósitos de paz. A palavra paz é profunda, irmãos. Está dizendo assim, completo. Então vou buscar de novo aqui para vocês entenderem, agora já com as explicações. Eu que conheço os propósitos, que considero a seu respeito, aquele que existe, que é único e verdadeiro, está com propósitos de paz. A palavra paz significa completo, de saúde, de bem-estar, de segurança, de prosperidade, de tranquilidade, de contentamento, de alegria, de amizade. Tudo isso e muito mais é o que significa a paz. E a paz é uma promessa, meu Deus. Então, a partir daí, e também o texto vai continuando a dizer, não de mal. Mal significa desagradável. Deus não tem plano desagradável a você. De infelicidade, de miséria, de aflição, de dor, de adversidade. Aí o texto continua, para vos dar. A palavra vos dar, diz assim, ela significa garantir, permitir, conceder, atribuir, presentear. Ele deseja nos presentear, entregar, a fim, e o afim significa a concluir os desejos. A palavra desejo significa expectativas. Então, o Senhor é quem conhece os propósitos, que considera ao seu respeito, aquele que é único, verdadeiro. Ele tem propósito de
completos de saúde, bem-estar, de segurança, de prosperidade, tranquilidade, contentamento, alegria, amizade. Não desagradável de infelicidade, miséria, aflição, adversidade, e sim de garantir, permitir, conceder, atribuir, presentear, entregar, concluir as expectativas dele. Meu Deus, quantas coisas maravilhosas, mas quando a gente vai conhecer todos esses planos, esse é um texto rema para nós, Jeremias 29:11, mas quando nós vamos ficar plenos completos, né? Palavra pleno, completo, para adquirir tudo isso, quando simplesmente nós ficarmos livres dos maus sentimentos, pensamentos, de todo o mal que tenta nos impedir de conhecer cada dia mais as promessas e ver que elas estão acontecendo. Então, hoje eu deixo uma pergunta para vocês, para esse tempo de partilha. Quais os sentimentos emocionais, ou maus pensamentos, ou os maus hábitos, que ainda não compartilhei, que tem me impedido de se ver como filho, filha, e de receber as promessas? Essa é a pergunta que deixo para esse tempo de partilha. Abra seu coração, fique livre para uma visão mais clara de quanto você é amado, de quanto você é amado, sem culpa, sem condenação. Que você tenha um tempo de partilha, que enriqueça, que fortaleça, em nome de Jesus. Até já, que vocês possam desfrutar. Há uma canção maravilhosa que a gente vai procurar aqui estar junto, adorando, chama-se A Paz é uma Promessa. Amém? Até já. Deus abençoe vocês. Boa noite, celebrante. Eu sou um filho amado de Deus em recuperação da baixa autoestima e da ansiedade. Meu nome é Richard. Quero convidar você nesse tempo, após ouvir a mensagem, a receber um tempo de concentração, de reflexão sobre tudo que ouvimos, que possamos fechar nossos olhos aonde estivermos agora. Feche seus olhos e vamos adorar ao Pai através de uma canção. Que a paz, que é o próprio Jesus, possa reinar agora no nosso coração. Contemple a paz do Senhor. Feche seus olhos. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança
céu.